pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente está aqui para mais um dia de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos, no nosso dia 22, mas a gente já vai iniciar a nossa quarta semana de leitura bíblica e eu quero relembrar com vocês aqui rapidamente o que a gente viu nas últimas 3 semanas. Na primeira semana a gente conversou sobre qual é o motivo da gente estar aqui, por que a gente vive, por que Deus quis com que a gente existisse. Daí, na segunda semana, a gente conversou um pouquinho sobre o nosso primeiro propósito, que o nosso primeiro propósito é adorar a Deus, é agradar o coração dele. Na terceira semana, a gente conversou sobre o nosso propósito de número 2, que é fazer parte de uma família da fé. E agora, na nossa quarta semana, a gente vai começar falando sobre a nossa santificação, sobre o processo de santificação. E nesse dia 22, que a gente está fazendo a nossa leitura bíblica, o nosso tema é que nós somos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Deus, ele sempre teve a intenção com que a gente fosse parecido com Jesus, com que a gente fosse semelhante a Jesus. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e isso é um grande privilégio para nós. É uma coisa que muito nos honra, porque assim como nós não somos deuses, mas Deus quer com que a gente seja como Ele. Seres espirituais, porque a gente vai viver eternamente com Deus. Seres intelectuais, porque a gente pode pensar, raciocinar, e sermos também um ser relacional, que a gente pode dar e receber amor. E também nós somos dotados de uma consciência moral, a gente sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então isso acaba nos tornando responsáveis diante de Deus pelas nossas atitudes. Então, porém, a imagem que Deus queria que a gente tivesse, né, lá no início, que a gente fosse sua imagem e semelhança, hoje ela está incompleta. Ela foi danificada e distorcida por causa do pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar essa imagem em sua plenitude, que isso havia se perdido. Então, hoje, quando Deus olha pra gente, Ele não vai olhar para mim, Jaque, falha, pecadora, cheia de limitações, mas assim, Ele vai olhar Cristo na minha vida. A mesma coisa para você. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, porque Ele vê a imagem e semelhança dele, Ele enviou o seu Filho para com que a gente pudesse relacionar novamente com o Pai. E se você que é pai e mãe, você deve passar provavelmente por essas situações. Eu tenho uma filha de 15 anos e isso muito acontece. Inclusive, tem pessoas que chamam a minha filha de Jaquezinha, porque ela é muito parecida comigo. Então, as pessoas à sua volta, elas devem perceber a semelhança de você com os seus filhos, né, de serem parecidos. E isso é uma coisa que agrada você. Eu, pelo menos assim, eu fico feliz. Eu gosto quando falam que a minha filha é parecida comigo. Enfim, eu acho que isso é uma coisa natural da gente. E Deus, ele também quer com que os filhos dele manifestem a sua imagem e semelhança. Deus também gosta quando as pessoas podem falar, esse aqui é filho de Deus, porque ele é muito parecido com Jesus. Então, Deus não quer com que a gente se transforme num Deus, mas sim com que a gente se torne como ele, no sentido de assumir a questão de valores, assumir as atitudes e o caráter que existem no reino de Deus. Então, o principal objetivo de Deus para a sua vida aqui não é exatamente que você tenha todo o conforto do mundo, embora eu acho que Deus pode sim nos dar uma boa vida, que eu acredito que Deus quer com que a gente tenha uma vida bonita aqui na Terra, mas o principal objetivo é com que a gente desenvolva o nosso caráter. Ele quer com que a gente cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Isso não significa que a gente vai perder a nossa identidade, assim, digamos assim, a nossa personalidade, né? Mas sim que ser semelhante a Cristo consiste na questão de essência, em transformar o nosso caráter e não a nossa personalidade. Quando nós pensamos assim, eu vou ser semelhante a Cristo, isso não significa que a gente vai deixar de ser a gente. Você vai continuar sendo você. Então, toda vez que a gente esquecer que o caráter, ele é um dos propósitos de Deus para nossa vida, a gente vai ficar frustrado. A gente precisa sempre ter em mente que um dos propósitos de Deus é transformar o nosso caráter, transformar o nosso ser. Porque a gente já morreu pra gente mesmo, agora nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova identidade. Então, toda vez que a gente esquecer disso, a gente vai ficar frustrado diante das situações que a gente vive, das situações que a gente vai estar enfrentando, porque automaticamente surgem alguns pensamentos assim, por que eu tô passando por isso? Por que essa situação tá acontecendo comigo? Por que eu passo por momentos tão difíceis? Então, eu quero que você lembre também aqui, que aqui não é o céu. A gente sempre precisa ter isso em mente. E que sim, muitas vezes Deus vai usar os problemas que acontecem na nossa vida pra gente crescer. Eu, pelo menos assim, particularmente, eu não acredito que Deus é o causador do mal, né? Até porque a palavra fala inúmeras vezes que Deus é bom, mas eu acredito sim que diante de uma determinada situação ruim,
né, muitas vezes feita por Satanás ou até pela gente mesmo, eu acredito que Deus pega aquela situação e ele utiliza ela inteira para com que a gente possa crescer espiritualmente, possa crescer no nosso desenvolvimento pessoal também, e ele transforma aquilo para com que a gente possa se achegar mais perto dele ainda. Então, existe uma perspectiva egocêntrica que considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada mágica, que existe para nos servir na nossa busca egoísta por realização, e todos os nossos desejos têm que ser realizados, né? E se deixando levar pela ideia de que a vida é uma vida fácil, de que tudo vai ser do nosso jeito, mas a gente vai ficar tremendamente desapontado se a gente continuar com esse tipo de pensamento. Embora, eu volto a dizer também, eu acredito sim que Deus quer realizar os desejos do nosso coração, Deus quer realizar sonhos, Deus quer todas essas coisas, porque Ele é nosso Pai. E a gente, a gente que é pai, a gente dá coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Mas a questão é quando na nossa mente, no nosso coração, é como se Deus estivesse aqui para nos servir. Como se o mundo girasse em torno de nós e não a gente que vivesse para o propósito de Deus. É como se assim, Deus existe para cumprir o que eu quero. Mas isso não é verdade. Nós existimos para cumprir o propósito de Deus e não o contrário. Então, mas na prática, como que a gente vai se tornar mais parecido com Jesus? Na prática, como que isso realmente de fato vai acontecer? Existe uma obra muito grandiosa, maravilhosa, que acontece em nós, que é a obra do Espírito Santo. E à medida que o Espírito Santo ele vai trabalhando dentro do nosso coração, ele vai produzir um caráter semelhante ao de Jesus. Então, o processo pelo qual a gente passa para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, ele se chama de santificação. E muitas vezes a gente espera com que essa santificação seja logo, seja rápido, eu quero me transformar, mas não é assim. Eu sempre digo que a nossa santificação, o nosso processo, ele vai durar até o nosso último suspirar. Tem coisas que a gente vai transformar na nossa vida no início da nossa vida cristã. Tem coisas que vai ser um tempo depois. Eu, por exemplo, eu tenho coisas que eu ainda não me transformei, em que Deus precisa trabalhar mais e mais e mais, porque eu ainda estou egoísta, eu ainda estou egocêntrica em várias coisas da minha vida. Então, nós não vamos conseguir produzir o fruto produzir o caráter de Cristo em nós por nosso esforço próprio. Existe uma obra que é feita pelo Espírito Santo na nossa vida, né? Decisões que a gente toma no ano novo, força de vontade, ou a gente pode ter as melhores das intenções. Elas não vão ser suficientes para transformar a nossa vida. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar transformações dentro do nosso ser e a transformação que Deus deseja na gente. Então, isso é uma coisa bem interessante, assim, da gente observar. E as características de Cristo, elas são produzidas na nossa vida por meio da habitação do Espírito Santo em nós. Então, Jesus, ele vive em nós e isso acontece na vida real. Isso acontece de verdade, não é algo assim que é num sonho. Eu sempre costumo brincar, né, que muitas pessoas, elas pensam assim, que o Espírito Santo, Deus deu o Espírito Santo para os pastores 100%, para Jesus 100%, para os pastores 90%, aí para os diáconos 60%, e para mim, que sou réis mortais, aí ele me deu 20%. Mas não é assim. O mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus, ele habita tanto em mim como em você. Então, é esse Espírito Santo que habita na nossa vida, que vai fazer a transformação, que a gente tem que abrir a porta do nosso coração para realmente, de fato, ele fazer morada, confiar que ele nos dá orientação, que ele nos concede força, que ele nos concede amor, fé e sabedoria para a gente agir em diversas situações da nossa vida. E que isso vai acontecer à medida que a gente também vai se entregando para o processo, que a gente vai desistindo de nós mesmos e vai deixando Deus, né, vai deixando Jesus guiar o volante da nossa vida, o nosso carro, né? Eu já dei esse exemplo que eu acho em um outro vídeo, que a nossa vida ela é como um carro. Se a gente está no volante e Jesus está do lado, ele até pode dar algumas coordenadas, mas quem está dirigindo é a gente. Mas se a gente vai para o caroneiro, né, vai para o banco do carona e deixa Jesus assumir a direção, aí sim a gente tem certeza de que a gente vai chegar no caminho certo, a gente tem certeza de que o carro não vai estragar, enfim, tudo vai correr bem. Então, nós devemos sim colaborar, cooperar com a obra do Espírito Santo na nossa vida. Deus, ele espera com que a gente haja. Nós não podemos esperar, assim, com que a gente se sinta super corajosos, poderosos, para que algo aconteça na nossa vida, mas sim, a gente precisa agir. E qual que é essa ação? Leitura bíblica, oração, uma vida de culto, uma vida de comunhão com os irmãos. Gente, não é nenhuma
fórmula mágica, não é algo que simplesmente vai acontecer assim. Exige um agir nosso, né, de uma vida, de vida devocional, assim, de entrega a Deus, onde a gente vai estar buscando Ele pelos meios que Ele colocou à disposição da gente. Então, mesmo diante as nossas fraquezas, seguir adiante fazendo o certo, buscando a Deus, mesmo com os nossos medos e sentimentos, é uma das maneiras do Espírito Santo agir na nossa vida. É dessa forma que ele vai desenvolver o nosso caráter. Então, o nosso esforço, ele não tem efeito nenhum para salvação, tá? Quero que fique muito claro. Quando a gente está falando aqui sobre a gente agir, da gente buscar a Deus, eu não estou falando no sentido de salvação. Porque para isso, Jesus já pagou por tudo, ele já conquistou a salvação para nós. Então, mas o esforço, ele tem sim o seu efeito para o nosso crescimento espiritual. Então, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é abandonar a nossa velha vida, abandonar a nossa maneira de agir de antigamente e deixar com que as coisas antigas fiquem para trás e mudar o nosso estilo de vida. E para isso, sim, exige um esforço. Volto a repetir, o esforço ele não tem um efeito para a salvação, mas ele tem um efeito muito grande para o nosso crescimento espiritual, certo? Então, a palavra de Deus, ela diz que a gente deve transformar aqui, ó, o nosso pensamento, quando a gente lê lá em Romanos 12:2. Isso permite com que Deus transforme a gente de dentro para fora, tornando a gente mais bela aos seus olhos, fazendo com que a gente tenha uma vida muito mais bonita e agradável a Ele. Então, isso também significa com que a gente assuma o caráter de Cristo e se comprometa a desenvolver novos hábitos dignos de Deus, dignos do reino de Deus. Então, Deus, além de usar a sua palavra, Ele usa também as circunstâncias e pessoas para nos moldar. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com outros irmãos na fé, você vai aprender a confiar no Senhor, mesmo em momentos difíceis. E eu garanto que isso aí, só por isso, já vai tornar você muito mais parecido com Jesus. Que foi o que eu falei antes. A gente não pode buscar que aconteça uma transformação na nossa vida se a gente realmente não está fazendo por onde, né? E a vida devocional é a chave para com que a gente tenha o nosso caráter transformado. Muitas pessoas acham que não precisam ir na igreja, outras acham que não precisa ler a Bíblia, outras acham que não precisa orar porque o pastor já orou, mas isso não tem o mínimo cabimento, não faz o menor sentido. Né? O nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento, ele se dá diante a nossa busca por Deus, né? E até esses dias eu li uma frase que eu achei muito interessante, deixa eu lembrar, o reino de Deus é feito para os pequeninos, é como os pequeninos, não como os infantis. Então, a gente muitas vezes confunde isso e acha que pode continuar sendo infantil sempre, nunca amadurecer na nossa vida espiritual. E deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Muitas vezes a gente se preocupa com em qual caminho a gente vai tomar na nossa vida na questão profissional. O que eu vou fazer na minha carreira, qual o caminho que eu vou seguir, o que eu vou fazer da minha vida. A verdade é que existem muitas carreiras, muitos caminhos para você seguir. E muitos deles são show de bola, estão de acordo com a vontade de Deus. Mas o que mais importa para Deus é que você desempenhe qualquer coisa com uma postura de Cristo. Tudo que você fizer, será que Jesus faria? Como que Jesus atenderia um cliente? Como que Jesus trataria a família? Enfim, de tudo, independente da carreira que você seguir, que você faça tudo com o caráter de Jesus, né? Deus, ele se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira. Porque na eternidade, a sua carreira não vai valer de nada, mas o seu caráter sim. Então, é preciso que você tome uma decisão de ir contra a formação cultural que o mundo nos propõe, que nós temos e que muitas vezes a gente se concentra nisso, e começar a se concentrar cada vez mais em ter um caráter semelhante ao de Jesus. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: em que área da minha vida eu preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para com que eu me torne mais semelhante a Cristo? Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar, enfim, e se inscrever no meu canal. Tá certo, pessoal? Um abraço, que Deus abençoe.